Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus alcance o teu coração nesse momento. Eu já estava com saudade de vocês, de estar aqui estudando a palavra de Deus com vocês. Mas antes de nós estudarmos a Bíblia, eu gostaria de esclarecer algo importante. Eu fiquei um tempo sumido aí, sem gravar vídeos, mas quero esclarecer para você, você que é um dos inscritos desse canal, que tem nos apoiado. Eu peguei uma gripe alérgica, então fiquei muito ruim de saúde, muito mal. E aí acaba que a gente não tem condição nenhuma de gravar vídeo, tossindo o tempo todo. Mas graças a Deus eu me recuperei e já estamos aqui de volta para darmos continuidade desse projeto. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus e vamos dar continuidade a esse assunto falando sobre os dízimos e das ofertas. Eu quero trabalhar com você de uma forma bem interessante. Eu quero falar a respeito dos dízimos e ofertas a partir do Antigo Testamento. Eu quero que a gente venha entender aí, a partir do Antigo Testamento, como era usado o dízimo, qual era a finalidade do dízimo, a função dos dízimos. E a partir do Antigo Testamento, depois iremos para o Novo Testamento, que o sistema vai permanecer o mesmo. A mesma finalidade usada no Antigo Testamento vai ser usada no Novo Testamento. E aí as pessoas que dizem, né, que o Novo Testamento não fala dos dízimos e tal, mas a gente vai descobrir aqui que a Bíblia fala sim no Novo Testamento sobre os dízimos e das ofertas. Eu vou apresentar para você textos que falam, tá? Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala em uma citação onde ele fala a respeito dos dízimos, das ofertas, na manutenção da igreja, né, para aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então o sistema é a mesma coisa. Como eu falei com você, né? O Novo Testamento ele dá a continuidade daquilo que foi realizado no Antigo Testamento, e aí eles recebem ali para dar continuidade ao que foi pregado lá no Antigo Testamento. Quando nós saímos do Novo Testamento, vamos então trazer para os nossos dias. E aí nós vamos descobrir se as igrejas hoje estão seguindo o mesmo padrão ensinado por Deus. E aí? Será que a tua igreja está ensinando realmente a verdade sobre os dízimos e das ofertas? E aí? Essa é a minha pergunta. Você, líder de igreja que talvez está me escutando, e aí? Como você tem pregado sobre os dízimos e as ofertas? De que maneira você está usando? Então nós vamos descobrir aqui. A verdade, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. E é por isso que nós estamos aqui para apresentar essa verdade. Unicamente a verdade. Feche os seus olhos e vamos orar para que possamos começar então o estudo de hoje. Senhor Deus, mais uma vez a tua verdade será apresentada. Uma verdade poderosa. Uma verdade que pode trazer às vezes uma confusão na mente de algumas pessoas que estarão estudando a palavra de Deus comigo. Uma verdade que talvez venha impactar corações. Uma verdade que talvez venha trazer ódio ao coração de outras pessoas por não aceitarem e concordarem em ouvir a verdade. Mas eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia e que o teu Santo Espírito venha passar por cada coração dessas pessoas, sejam aquelas que vão aceitar e até mesmo aquelas que não vão aceitar, para que elas um dia aceitem. Por isso eu peço a direção do teu Santo Espírito e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é dízimo? Dízimo refere-se à devolução de 10% da tua renda para apoiar a obra da igreja. Isso é dízimo. É 10% que você tira da tua renda. Ou seja, quando você recebe lá teu salário, você tem que ter em mente que você tem que tirar o quê? A 10ª parte, né? O dízimo. Você tem que separar o dízimo, as primícias, e separar também a sua oferta. E dessa maneira você está honrando a Deus. Quando você pega o texto de Levítico, capítulo 27, 30, diz assim: a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Esse texto, para a mente de algumas pessoas, traz uma confusão. Porque a Bíblia está dizendo que o povo deveria separar a 10ª parte, que é os 10%, das colheitas, tanto dos cereais como dos frutos, ou das frutas.
E ele diz, e tudo pertence a Deus. E ele fala, e será entregue a ele. E aí a gente fica pensando, peraí, Deus é dono de tudo, ele é dono das plantas, ele que criou a vegetação, ele que criou as frutas, e ele está pedindo para o povo levar a ele. Você parou para entender isso aí? A 10ª parte da colheita, porque o povo de Deus era um povo agrícola, povo que vivia de plantação. Deus só lhe pede aquilo que você tem, Deus nunca lhe pede o que você não tem. E aí você fica tentando entender, para que Deus quer que você leve fruta para ele? Que você tire lá da colheita alguma coisa e leva para ele? Não tem lógica. Mas é aí que você vai entender por que Deus está pedindo. Por isso que eu falei lá nos estudos anteriores. Deus não lhe pede nada se não tiver um propósito. E a questão dos dízimos e das ofertas tem um propósito. Queridos, quando eu devolvo o dízimo, eu estou adorando a Deus. Porque devolver o dízimo é um ato de adoração. Quando eu devolvo o dízimo, eu reconheço Deus como Criador e mantenedor de tudo. Quando eu devolvo o dízimo a Deus, eu estou reconhecendo Deus como Criador e também eu reconheço que Deus é pelo que tudo que Deus me deu. Agradecendo a Deus pelo que Ele fez na minha vida e o que Ele tem feito até aqui. Um ato de gratidão. Então o dízimo, irmãos, ele trabalha em vários aspectos. Não é simplesmente eu vou devolver. E quando eu devolvo o dízimo, eu estou contribuindo na obra de Deus, na causa de Deus. No trabalho da pregação do Evangelho. Então também há um objetivo em devolver o dízimo. E tem vários aspectos. E quando Deus te pede algo, porque tem um propósito. E aí a gente vai entender mais. Não tinha a ver apenas só com colheita, não. 32, verso diz assim: de cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Então, de cada 10, um pertence a Deus. Olha só, está separando. Aí ele diz: quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor. Os animais também serviam como meio de dizimar o Criador. Agora eu te pergunto, Deus está pedindo que separe também animais para Ele. A 10ª parte. Então tinha lá alguém que era fazendeiro, né, que mexia com gado, com animais, plantações. Como isso? Nós precisamos entender que o dízimo, no Antigo Testamento, ele era alimento. Ele era alimento. Por isso que você tem a Bíblia dizendo aí que eles separavam da colheita. E quando você pega aí o dízimo, que era comida, a gente fica pensando assim. Então, se o dízimo naquele tempo era comida, isso quer dizer então que não existia dinheiro, moeda? Não, existia. Se você pegar aí Gênesis 23, verso 16, você tem ali Abraão, que ele compra uma terra por 400 ciclos de prata, né, que indicando ali, né, a utilização de moedas como meio de pagamento. Então você tem ali o próprio Abraão usando moedas como um meio de pagar. Então já tinha moeda. Você tem 2 Reis 18:41, vai falar sobre isso. 1 Crônicas 29, versículo 7, vai citar também. Você tem ali Esdras, no capítulo 2, verso 69. Números, capítulo 7, versículo 70, que fala ali do uso dárico como moeda de ouro. Você tem Mateus 25, 15 a 30. Então você tem ali Gênesis 33, 19 e muitos outros textos. Esses textos, que vão falar ali no Antigo Testamento, eles claramente falam de que o dízimo, né, que nós acabamos de ler Levítico, era alimento, e aqui também fala que mesmo no Antigo Testamento já existiam moeda, já existiam prata. E aí você fica tentando entender. Então, o dízimo naquele tempo era comida. Então, na sua cabeça você deve estar pensando assim, então para nós hoje também tem que ser comida?
Eu estou falando isso para você porque eu já vi vídeos de pessoas pregando, dizendo de que o dízimo é comida, é alimento, e que a pessoa tem que levar comida para a igreja. Eu já vi vídeos, por isso que eu estou falando isso para você. Mas você tem que entender como que funciona o projeto, porque a gente tem que entender também a questão de cada época, como que as coisas eram. Porque em um tempo era uma época, já em um outro tempo já era uma outra época. E na medida que o tempo vai passando, as coisas iam o quê? Mudando, as coisas iam se evoluindo. E aí o sistema também ia mudando. Então a gente vai entender também. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 14. Nós temos aqui o outro ponto interessante que vai nos ajudar muito a compreender essa questão. Deuteronômio 14, versículos 22 e o versículo 23, onde fala assim: Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Olha que interessante. Todos os anos, Deus está falando aqui, juntem uma 10ª parte de todas as colheitas. Mais uma vez aparecendo o quê? Alimento, colheita, plantação. E levem até o lugar que o Senhor, o quê? Nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Preste bem atenção. O povo deveria separar o dízimo, a 10ª parte, de ano após ano, e levar ao local que Deus designaria para lhe fazer o quê? Adorar. Adorar. Mais uma vez aparece a expressão alimento. Ali na presença do Senhor, nosso Deus, como aquela 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Deus está mandando as pessoas separarem o dízimo, levarem ao local de adoração, e Deus manda as pessoas se alimentarem daquele dízimo, daquele alimento. Ao mesmo tempo, Deus está mandando você separar o dízimo, o alimento, e Ele está mandando você se alimentar daquele dízimo, daquele alimento. E Ele diz, façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Então Deus está pedindo para a pessoa tirar o dízimo, a 10ª parte da colheita dos animais, mas não é diretamente para ele. Se você pegar o texto, não é para ele, não é porque Deus ia lá comer o alimento, comer o gado, ou comer alguma coisa da colheita ali, da plantação. Não. Mas alguma coisa que Deus está tentando ensinar para o povo. Alguma coisa que Deus está tentando apresentar para o povo. Por isso que Deus diz assim, façam isso para aprender o quê? A temerem a Deus. Deus está tentando trazer o povo, levar o povo a algo muito além do que simplesmente tirar uma 10ª parte de uma colheita, de uma plantação ou de um rebanho de animais. Isso vai muito além. Muito além. Agora, 2 Crônicas 8:12 diz, porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Desculpe, irmãos, é 2 Coríntios 8, versículo 12. Deus pede aquilo que você tem e aquilo que você não tem. E aquilo que você não tem. Deus não pede aquilo que você não tem. Deus só pede aquilo que você tem. Então, o que as pessoas tinham naquele tempo? Era isso. Eles viviam disso. Plantação. Era um povo agrícola. Então o que esse povo tinha para oferecer a Deus? Alimento, colheita, gado.
Então, Deus vai lhe pedir aquilo que você tem. Se você tem trabalho, tem emprego, Deus vai lhe pedir porque agora você tem emprego, você tem condição de dizimar o Senhor, de ofertar o Senhor. Mas se você não tem emprego, Deus não vai te dizer nada. Você não tem o que oferecê-lo. Você não tem nada para oferecê-lo. Mas Deus te pede aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Então, nesse tempo, Deus estava trabalhando assim. Deus pedia aquilo que o povo tinha em mão e tinha condição de dar. Então, de acordo com Deuteronômio 14, 22, dízimo no Antigo Testamento era alimento. Era alimento. Mas nós temos que tentar entender algumas questões. Para a gente tentar entender dentro só desse contexto aqui. Abraão. Abraão foi o primeiro dizimista. Mas o que Abraão ofereceu como dízimo? Moeda? Dinheiro? Dólar? Se você pegar Gênesis 14, ali você tem a história relatada, onde Melquisedeque, que era sacerdote, era rei e também sacerdote. Abraão leva o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque combinava aí as funções de rei e sacerdote, o que era incomum na época, sendo o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele viveu na mesma época de Abraão, e seu encontro com ele é narrado exatamente no livro de Gênesis. Abraão, por sua vez, reconhecendo a autoridade de Melquisedeque, ele entregou o dízimo de tudo o que havia conquistado. Dízimo de Abraão. O que é que Abraão conquistou que ele entregou a Melquisedeque como dízimo? Porque a Bíblia diz o dízimo de tudo o que ele havia conquistado em quê? Na batalha. Ou seja, 1/10 de todos os despojos. Isso inclui os materiais que ele recuperou após derrotar os reis inimigos. Então Melquisedeque abençoou Abraão, porque na medida em que Abraão derrotou os seus inimigos, ele conquistou tudo que ele pôde pegar. Então ele ofereceu pão e vinho a Abraão. Melquisedeque fez isso. Ele ofereceu pão e vinho a Abraão. Então, após a vitória de Abraão, em gratidão e reconhecimento disso, sobre a vitória contra os reis inimigos, que inclusive Abraão resgatou o seu sobrinho Ló e derrotou 4 reis, ele então lhe entregou o dízimo. Ou seja, e Abraão foi abençoado por Melquisedeque. E em gratidão pela ação de Melquisedeque ali, em oferecer pão, né, e vinho para Abraão, e aí também em gratidão ele entrega o dízimo a Melquisedeque, que além de ser sacerdote, era também rei. Ali Abraão pode ter entregado a ele ali alguns objetos de valores, prata, não tinha a ver com necessariamente talvez ali dinheiro, a Bíblia não especifica. Então o dízimo naquele tempo poderia ser qualquer coisa que as pessoas tinham naquele momento, e elas ofereciam a Deus, ofereciam, né, para a adoração de Deus. Jacó fez a mesma coisa. No capítulo 28, 20 a 22, Jacó fez um voto a Deus ali. Ele prometeu oferecer a 10ª parte de seus bens. Abraão fez isso, ou melhor, Jacó fez isso. Se Deus o ajudasse, ele fez um voto a Deus de que ele faria isso. Então percebe, irmãos, o que Jacó ofereceu ali como dízimo? Você acha que foi dinheiro, moeda? Então o que as pessoas tinham naquele tempo devolviam como dízimo. A gente tem que entender que cada época era uma época. Então a gente tem que trabalhar dentro da época do povo. Você não tinha ali o sacerdócio levítico, porque você vai ter também o tabernáculo, o santuário, que vai ser construído a partir de Moisés. A partir de Moisés, o santuário é construído.
Mas você vai perceber que mesmo o santuário não sendo construído e você ainda não tinha ainda, né, os levitas, você tem ali sim já desde o começo a instituição do dízimo. Então o dízimo sempre foi plano de Deus. Claro que de um aspecto diferente era o dízimo, porque por conta da época, porque isso vai depender da época. Na medida que o tempo vai passando, as coisas vão mudando e vão evoluindo. Então olha só que interessante. Vamos pegar a continuidade do texto. Nos versos aqui do capítulo de Deuteronômio, capítulo 14, versos 22, vamos dar continuidade ao texto. Versos 22. Vamos verso 24 agora, diz assim: Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Deus está falando que o povo deveria levar esse alimento a um local de adoração ali onde Deus iria estabelecer. Mas ele diz assim: se um local for longe demais, distante, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma troca. Vocês vão trocar esse alimento por dinheiro, moeda. E aí o texto diz assim: esse dinheiro, verso 26, dá-lo-as por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Comei-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Quando as pessoas não tinham condição, porque você imagina, as pessoas levando uma bagagem de alimento pesado, um local distante, longe. Então, o que seria mais fácil para elas? Trocarem dinheiro, trocarem moeda. E aí as pessoas teriam facilidade de levar. Mas a Bíblia diz que quando eles chegassem lá, eles pegavam daquela moeda e eles podiam fazer o quê? Comprarem alimento. E eles comprariam tudo. É o que Jesus falou: comprem gado, vinho, tudo que vocês tiverem em suas mãos, vocês compram. E a Bíblia diz depois o quê? Depois vocês vão comer na presença do Senhor. Então, ou seja, o local por ter sido distante, eles podiam pegar do dízimo da colheita, da plantação, e fazer o quê? Trocar em moeda. Para facilitar a ida deles ao local. Chegando lá, daquele dinheiro, eles podiam comprar de alimento e se alimentar. É comum você ver em algumas igrejas dizer que o dízimo não é para comprar alimento. Mas a Bíblia diz que as pessoas podiam pegar do dinheiro, trocar o alimento em moeda e ao mesmo tempo também comprar o alimento. Como eu disse, o dízimo naquele tempo era alimento. Mas hoje você pode sim aplicar o dízimo hoje como dinheiro e desse recurso comprar alimento para atender a necessidade das pessoas. Então você pode aplicar hoje nesse formato, que é o mesmo formato aqui. Claro, aqui eles estavam pegando, né, por conta da distância. Mas é comum você ver hoje pessoas dizerem: o dízimo eu não posso comprar alimento. Mas você pode trazer alimento da sua casa para levar para a igreja. Por que o dízimo não pode comprar alimento? Irmão, não é para você pegar o dízimo todo só para comprar alimento, não. Você vai entendendo muita coisa aqui, meu querido. Tem muita coisa aqui que você vai entender. As igrejas hoje têm dificuldade de se manterem porque os dízimos não ficam na igreja, porque as ofertas não ficam na igreja. Se você pegar hoje uma igreja, se o dízimo ficar dentro da igreja, as ofertas ficarem dentro da igreja, esta igreja terá condição de fazer muita coisa em prol da obra de Deus. Como comprar alimento para atender as pessoas necessitadas, como a pregação do evangelho, como muitas outras coisas. Mas tem muita coisa aqui que eu vou apresentar para vocês. Se prepara, meu irmão. Se prepara, meu amigo, porque eu não vou refrescar para você. Se você é alguém que tem usado do dízimo de maneira errada, se prepara, porque eu não vou me calar. Eu vou apresentar a verdade, a Bíblia, a palavra do Senhor. E quem confia na palavra vai aceitar. Se você é alguém que não confia, você não vai aceitar. Se você quer continuar se rebelando contra Deus, meu irmão, cuidado, porque o juízo virá. E o juízo virá. E ai daqueles que apoiam esse tipo de ensinamento. Porque tem aqueles que
né? Tem um sistema que prega o errado, mas tem aqueles membrozinhos que apoiam esse erro, né? Com medo, covardia, outros por ser puxa-saco, desculpe, mas a expressão é a verdade, tem muita gente puxa-saco dentro da igreja, entendeu? Covardes, e cuidado, você que apoia esse tipo de doutrina, que ela não é bíblica não. Então muito cuidado com isso aí. O verso continua dizendo, verso 27, porém não desampararás o levita. Olha, agora aparece o levita, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os recolherás na tua cidade. Diz o verso 29, então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Queridos, olha que poderoso, olha que poderoso. Aparece novamente aqui a palavra levita. Vamos falar, não vamos frisar esse ponto aqui, mas vamos falar também sobre os levitas. Então vamos ter, nessa série de estudos aqui, a gente vai falar só sobre os levitas. O que os levitas faziam, por que os levitas eram dignos de receber os dízimos. Né? Você vai entender por quê, né? E o que os levitas passaram a fazer em prol da obra de Deus, em prol da causa de Deus. Você vai entender durante essa série de estudos. Eu vou ter só falando sobre os levitas. E aí disse aqui os levitas. Então, tinha o dízimo, que era o quê? Tirado anualmente, porque as pessoas iam ao templo para fazer o quê? Para adoração. Levavam então o dízimo, que eu falei lá sobre o alimento, eles trocavam, etc. E tinha ali o que era tirado de 3 em 3 anos, que tinha também o que? A finalidade de cuidar dos levitas, dos órfãos e das viúvas. Então você tinha um dízimo que também era separado, especificamente com essa finalidade, para cuidar dos levitas, pelo fato de eles não terem recebido herança nenhuma, não tinham terra. Tinham também os órfãos. Quem eram os órfãos? Aqueles que não tinham família, que estavam abandonados, que não tinham pais, não tinham abrigos. E aí você tinha também as viúvas, aquelas que tinham perdido seus maridos e que não tinham condição. Uma mulher sozinha que perde seu marido, ela fica o quê? Totalmente vulnerável. Então elas estavam ali sem apoio. Então os dízimos, de alguma forma, supria a necessidade dessas pessoas. Órfão, viúvas e os levitas. Hoje o tempo mudou, né? Como você sabe, hoje nós temos aí viúvas que de alguma forma recebem a aposentadoria do marido que morreu e alguns outros benefícios. Você tem hoje órfãos, você hoje tem o orfanato, né? Que abrigam crianças que não têm famílias, estão abandonadas. Hoje você ainda tem, né, um meio, né, de apoio para essa situação. Mas na nossa igreja, irmãos, existem pessoas necessitadas. Existem membros precisando de ajuda. Membros que não têm condição de ser tratadas. Membros que não têm condição de ir ao hospital, pagar uma cirurgia. Pessoas enfermas que não têm condição, doentes. E que a igreja é um meio de acolhimento. A igreja é o lugar para atender a necessidade dessas pessoas. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que não têm de onde tirar o alimento. Eu sei que tem muita gente que usa, né, da boa fé para enganar as pessoas, para usurpar da igreja. Mas você não vai fazer nada de qualquer maneira não, irmãos. Você vai pesquisar, vai analisar, mas tem muita gente precisando. E a igreja não abraça, a igreja não ajuda. E a gente precisa mudar isso. Então, por isso que devolvemos em formato hoje de dinheiro, queridos. Naquele tempo, como eu falei, o tempo foi passando. E com o passar do tempo as coisas vão mudando. Então por que hoje o dízimo passa a não ser mais alimento e sim dinheiro? Por causa disso. Ele passa a ser esse formato. Por quê? Se você pegar hoje, o dízimo hoje é usado para a pregação do evangelho, para manter os sacerdotes, os obreiros que pregam o evangelho, para manter os templos abertos,
pagar luz, aluguel. Você acha que você paga aluguel com comida? Você paga a conta d'água com comida? Você paga a conta de luz com comida? Então hoje é o quê? Dinheiro. O que é que você recebe hoje do seu salário? A Bíblia diz que o povo tirava a 10ª parte daquilo que eles plantavam, daquilo que eles, né, cultivavam. Então hoje a 10ª parte é de tudo aquilo que eu trabalho, do meu ganho. Então se eu sou pintor, eu recebo o quê? Em dinheiro ou em tinta? Dinheiro. Então é do dinheiro que eu tenho que tirar a 10ª parte. Ou você vai levar tinta para a igreja? Você é petroleiro, você vai levar petróleo para a igreja? Você vai tirar a 10ª parte de petróleo para a igreja? Se é eletricista, vai tirar o quê? A 10ª parte de um monte de fiação vai levar para a igreja? Não, é dinheiro mesmo. O que mantém hoje a igreja é dinheiro. O que vai manter o sistema, a obra de Deus, infelizmente hoje é dinheiro, porque tudo hoje gira em torno do dinheiro. Naquele tempo não era assim, né? Então hoje muitas coisas, né, em relação a essa questão do dízimo e oferta, hoje tem que ser dinheiro. Agora você pode pegar desse dinheiro, sim, e comprar alimento para ajudar as pessoas. Uma parte do dízimo é para isso. Se o dízimo e a oferta fica dentro da igreja, você pode separar o dízimo e a oferta para tudo. Uma parte para isso, uma parte para aquilo, uma parte para aquilo, porque tem condição. Mas o dízimo e a oferta tem que ficar dentro da igreja. Agora, se o dízimo for tudo para lá, para o sistema lá, a igreja não vai ter condição mesmo, não. Inclusive tem até oferta que vai. Além do dízimo, ainda vai oferta ainda. E a igreja não fica com nada. Tem igrejas, coitada, carentes aí, igrejas que são menores, que têm dificuldade de pagar a luz da igreja, o aluguel da igreja, né, água. Por quê? Porque não fica nada na igreja. E aí? Então o dízimo é para honra e glória de Deus. Era usado para cuidar da instituição de adoração que era o templo, para as nações adorarem o Senhor, a entrega por parte do povo como um formato de obediência, de amor, dependência e adoração a Deus. Queridos, esse é o papel do dízimo. Essa era a finalidade do dízimo. Isso é dízimo. Então você entendeu aí que o dízimo no Antigo Testamento era alimento, mas com o passar do tempo, hoje nossos dias o dízimo passa a trabalhar nesse formato de dinheiro. Mas o trabalho é o mesmo, irmãos. O trabalho em prol da obra de Deus continua sendo a mesma, sendo alimento, dinheiro ou não, é a mesma. É a mesma. Que Deus abençoe você. E nós vamos estar aqui para darmos mais continuidade ao estudo falando sobre os dízimos e as ofertas. Estamos aqui apenas falando dos dízimos, mas em breve vamos falar também sobre as ofertas. Querido amigo, querida amiga, esse assunto é muito profundo. É um assunto bastante delicado. Eu sei que muita gente vai se levantar, eu sei que vai ter muitas críticas, mas eu tenho certeza que você vai receber a luz de Deus. E se você acredita nisso e confia nisso, Deus vai honrar você. Deus vai mudar a tua história. Deus vai te levantar. Querido amigo, feche seus olhos. Eu quero nesse momento orar por você. Senhor Deus e querido Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse estudo. O Senhor novamente esclareceu algo poderoso em nossa mente. Coisa que as igrejas não pregam porque têm ocultado essa verdade. Um assunto que as igrejas têm ocultado porque sabem que não estão fazendo o que é certo. Mas é muito bom sabermos que ainda há servos do Senhor fiéis lá fora, que ainda não se curvaram a Baal, que ainda não deixaram as vendas taparem seus olhos. Obrigado por tudo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, um forte abraço. Que Deus abençoe você. Nos próximos estudos aqui, vamos então falar um pouco a respeito dos levitas. Quem eram os levitas? Por que os levitas passaram a ser sustentados pelos dízimos? E aí nós vamos entender muito mais a respeito desse assunto. Até lá e até a próxima.